Portanto, estamos aqui de volta então ao nosso projeto. Só recapitular o que nós já fizemos até agora. Portanto, o nosso jogo neste momento já tem um terreno, utilizando a ferramenta de terrenos do Unity. Já importamos uma série de coisas para o nosso projeto, hoje vamos importar mais algumas. O nosso player neste momento já é um modelo feito no Make Human. Já agora eu vou-vos mostrar, existe um repositório, o link está nos comentários, na descrição, melhor dizendo, deste vídeo e todos, e vocês aqui podem encontrar outros modelos que vamos utilizando. Por exemplo, para o player eu já tenho aqui 3 modelos diferentes, vocês podem escolher um qualquer deles para usarem. Para a sessão 2 nós vamos precisar destes 2 modelos, da trap e de um taco de beisebol, e desta cabana de madeira também que está aqui. Na sessão 2, ou melhor, continuando a falar daquilo que nós vimos já, também vimos como é que podíamos implementar o movimento do player. Para isso adicionamos aqui ao nosso novo player, adicionamos-lhe um Character Controller, que é este collider que está aqui, estas linhas verdes estão aqui à volta dele. E adicionamos um script, criamos o nosso script que vai ler o input do utilizador. Neste script basicamente utilizamos esta função, input get axis raw, que vai ler o eixo horizontal e o eixo vertical. O eixo horizontal e o eixo vertical estão configurados aqui nas settings do projeto, no Input Manager, onde vocês podem ver que o horizontal corresponde à tecla para o lado esquerdo e para o lado direito, mas também à letra A e à letra D. O vertical é a seta para cima e para baixo, e o S e o W. Portanto, é aquelas teclas tipicamente utilizadas nos jogos para jogar. Também existem o horizontal e o vertical para joystick ou comandos de consoles, caso queiram utilizar, e eles já estão pré-configurados, portanto nós não temos que fazer nada para o nosso jogo funcionar com esses comandos. Para a sessão 2 vamos falar do motor de física do Unity e vamos criar scripts que vão controlar a vida do nosso jogador. Portanto, o nosso jogador vai ter uma classe que vai controlar a vida e ele vai poder recuperar a vida em determinadas situações e vai perder vida quando encontrar, por exemplo, um inimigo ou quando cair numa determinada armadilha. Para começarmos, vamos criar então os nossos scripts. E antes de começarmos a criar os scripts, eu vou organizar aqui a pasta dos scripts. Vou criar aqui outra pasta, portanto, botão direito em cima de scripts, e vou criar outra pasta e vou chamar player. E vou pôr todos os scripts que eu tiver do player dentro daquela pasta, nomeadamente este player movement vai já para dentro dela. Quando fazemos isto, por vezes o Visual Studio aparece-nos à frente, portanto o Unity está a recompilar o nosso script e por vezes ele faz aparecer o Visual Studio e às vezes até diz que aquele ficheiro deixou de existir no nosso projeto. O Visual Studio não o encontra. Isto porque nós mudamos o ficheiro de sítio. Estão a ver esta mensagem que nos aparece. Não há problema nenhum, basta fechar isto e se vocês voltarem aqui e clicarem 2 vezes ele volta a aparecer. Portanto, não se assustem se mudarem o script a um ficheiro de sítio. Como eu já disse uma vez, ele nunca se vai perder. E agora, vamos criar outra pasta para o sistema de vida que nós vamos ter. Porque este sistema de vida vai se aplicar não só ao player, mas também aos nossos inimigos. Aquilo que normalmente nós chamamos os NPCs, que são as personagens controladas pelo computador. Então, na pasta scripts, eu vou clicar com o botão direito e vou fazer create folder e vou chamar vida. Pronto, então aqui dentro desta pasta é que eu vou criar a minha classe que vai controlar a vida não só do player, mas também dos NPCs. Para já vai ser só para o player, porque nós só temos o player, não é? Então vou fazer botão direito, create C# script, e vou-lhe chamar vida com o V maiúsculo, e agora vou clicar 2 vezes para abri-lo. Vamos só deixar aqui terminado de compilar, pronto. E então o que é que nós vamos precisar nesta classe? Basicamente eu costumo criar um campo que é public,
A vida costuma ser, para mim, um valor inteiro, portanto não tem casas decimais, eu vou chamar-lhe max vida. Portanto, este é o valor máximo que eu quero que o player tenha. Portanto, no máximo, a vida dele, quando estiver totalmente cheia, vai estar a 100. E depois vou ter outro, que é o vida atual, que vai ser o valor que ele tem naquele momento quando estiver a jogar. Portanto, este max vida durante o jogo, à partida, não vai mudar. Este vida atual é que vai aumentar ou diminuir conforme o player vai ganhando ou perdendo vida. Aqui na função start, que nós já vimos que é a função que é executada antes da primeira frame ser desenhada no nosso jogo. Nós vamos pôr o vida atual igual ao max vida. Portanto, para dizer que o jogador vai começar com a vida no máximo, digamos assim. Depois vamos precisar de duas funções, uma para quando o player perde vida e outra para quando o player ganha vida. Então vou chamar-lhe public void, public porque eu quero chamar estas funções a partir de outro objeto. No caso de perder vida vai ser quando o player, por exemplo, cair numa armadilha. A armadilha vai ter que conseguir chamar esta função e dizer tira-lhe este valor de vida. Então eu vou chamar-lhe perde vida e esta função vai receber o valor da vida que ele vai perder. Portanto, aquele parâmetro aqui vai ter o valor da vida que nós vamos tirar ao player. E então fazemos vida atual menos igual a valor. Okay? Este menos igual aqui, na prática, representa isto. Vai ter a mesma coisa que ter isto. Vida atual menos o valor. Okay? Portanto, normalmente quem tem mais experiência de programação põe logo menos igual e não precisa de escrever o vida atual igual a vida atual menos o valor. Mas vai dar o mesmo. E agora vamos fazer um if para ver se o vida atual é menor que 0. Porque nós não queremos que ele possa cair abaixo de 0. Então, se for menor que 0, eu vou pôr o vida atual a 0. E só para nós podermos ver, eu vou mandar uma mensagem para a consola a dizer que morreu. Quem é que morreu? Eu vou juntar aqui o objeto, o nome do objeto. Portanto, vou por aqui transform.name. Ok? Portanto, se for o player que morreu, há de aparecer o nome do player. Se for outro objeto qualquer que morreu, há de aparecer o nome do outro objeto. Isto aqui é só para nós vermos na consola, não é definitivo. Portanto, quando o player morrer, haverá uma mensagem a dizer ao utilizador que ele perdeu o jogo, se ele quer recomeçar. Quando for um NPC, provavelmente ele vai ter que fazer uma animação a mostrar que morreu e depois há de desaparecer. E agora aqui vamos então criar outra função que é o oposto desta, portanto que é quando ele ganha vida, ele também vai receber, a função também vai receber o valor e aqui vamos somar, portanto vamos fazer vida atual, agora eu vou usar o mais igual, ok? Portanto é a mesma coisa que estar vida atual igual a vida atual mais valor e agora fazemos if vida atual, como nós não queremos que ela ultrapasse o max vida, eu vou ver se ele está maior do que o max vida, porque se é maior do que o max vida vai ter que ficar igual ao max vida. Ok? Portanto, ele não vai poder ultrapassar o valor máximo da vida. Por fim, eu vou precisar aqui de uma função, pode-me dar jeito de uma função para saber se o player morreu. Então esta função basicamente só vai devolver verdadeiro ou falso, por isso é que eu pus ali bool, quer dizer que ela devolve verdadeiro ou falso. Eu vou fazer se o vida atual é igual a 0, vai devolver verdadeiro, se não vai devolver falso. Portanto, a única coisa que ela vai ver é o vida atual está a 0, então ele está morto, se não devolve verdadeiro. No update para já não fazemos nada, mas podemos deixar a função em branco, não há nenhum problema, mas se vocês quiserem também a podem apagar. Portanto, recapitulando, esta classe vai estar em todos os nossos GameObjects que nós queremos que possam perder vida e até vir a, entre aspas, morrer. No caso do player, no caso do player vai fazer com que o jogo pare. No caso de um NPC vai fazer com que ele faça uma animação e desapareça do nível. Até podemos pôr isto numa parede que depois é destruída. Portanto, basicamente temos então o vida atual, que é o valor atual da vida, e temos duas funções. Sempre que, por exemplo, o player cair numa armadilha, a armadilha vai ter que chamar esta função a dizer tire este valor de vida ao player. Pronto, vamos só voltar aqui ao Unity. Eu gravei, Ctrl S para gravar. Vamos voltar aqui ao Unity e ver se não temos nenhum erro. Então já sabem que quando temos erros aparecem-nos aqui na consola. Quando são estes amarelos, isto são avisos. Se vocês fizerem clear, não há problema nenhum. Se vocês fizerem clear e ficar cá algum, aí é que é mau sinal. Por vezes também vão desaparecer aqui erros que são do próprio editor do Unity. Portanto, não tem nada a ver com o nosso código. Pronto, agora eu vou aqui ao meu player. Já agora eu tenho aqui este player antigo que era a cápsula. Eu vou apagá-lo.
fazer delete, e vou mudar aqui o nome do player. E vou tirar partido aqui do sistema de tags do Unity. O Unity tem um sistema de tags que são etiquetas que nós podemos dar aos nossos objetos. Então já existe uma etiqueta pré-definida que é player. Então eu vou-lhe atribuir ao player esta etiqueta. E de seguida vou-lhe atribuir então a classe vida. Pronto, podem ver aqui, neste momento a vida atual está a 0 e ele tem como máximo 100. Se eu começar a executar, o vida atual vai passar a estar a 100. Eu vou só aqui rodar para baixo. Estão a ver, está a 100. E agora vamos ver como é que vamos fazer com que o player perca vida. Portanto, basicamente o Unity tem um motor de física e esse motor de física implementa algumas funções especiais. Funções que são chamadas automaticamente pelo motor do próprio Unity. Então, se nós quisermos fazer, por exemplo, uma armadilha em que o player vai cair lá dentro e vai perder vida, nós temos que reagir, temos que fazer um código que vamos reagir a precisamente o player cair nessa armadilha. Ou chocar, por exemplo, contra um NPC. Portanto, aí nós temos que detectar uma colisão. E existem basicamente duas maneiras de detectar colisões. Ou detectamos uma colisão e essa colisão faz com que os objetos não possam se atravessar, portanto os objetos colidem e ficam separados no espaço. Ou então podemos detectar como um trigger, que é uma colisão que nós detectamos, mas que não impede o objeto de entrar dentro daquele espaço. Por exemplo, um trigger pode ser usado para detectar se o player chegou a uma determinada área do nosso nível. Por exemplo, se ele entrou num quarto ou se ele entrou numa determinada zona em que nós queremos fazer qualquer coisa. Mudar a música, mudar de nível, seja lá o que for. Portanto, o trigger não impede que os objetos se atravessem um ao outro, mas permite detectar as colisões. O nosso player neste momento tem este Character Controller e o Character Controller já tem um collider, que é estas linhas que vocês veem aqui verdes. No entanto, este Character Controller, o collider tem limitações. Uma delas é que ele só funciona quando o player estiver em movimento. Ou seja, por exemplo, eu podia detectar uma colisão se o player colidisse contra a armadilha. No entanto, se for a armadilha ou o NPC colidir contra o player e ele estiver parado, ele não detecta a colisão. Então o que eu costumo fazer nos meus jogos é deixar o player na mesma com o Character Controller, porque dá um jeito para o movimento, mas eu atribuo-lhe uma cápsula. Portanto, vou aqui ao Add Component e vou-lhe atribuir um Capsule Collider. E este Capsule Collider, deixem-me expandi-lo aqui, eu vou pô-lo como um trigger. Ok? Agora, se vocês repararem, o Capsule Collider está em baixo, está por baixo dos pés, então eu vou aqui às propriedades para centrar, vou puxá-lo para cima e vou pô-lo com 2 metros de altura. Aqui na propriedade da altura ponho 2 metros. Okay? O que é que eu quero? O que eu quero essencialmente é que o Capsule Collider seja um bocadinho maior do que o Character Controller. Portanto, se vocês repararem, eu agora tenho duas linhas à volta. Eu quero que o Capsule Collider seja maior do que o Character Controller. Portanto, neste momento, ele aqui em baixo estão exatamente iguais e eu não quero isso. Portanto, eu em vez de pôr aqui o 1, provavelmente vou pôr 0.8, não, 0.9. Pronto, porque eu assim consigo detectar as colisões já toda à volta do player. Ok? Portanto, o Capsule Collider eu vou pôr como um trigger e isto vai permitir que, por exemplo, se houver uma armadilha, vai entrar nesta área aqui do Capsule Collider, não entra na área onde está o Character Controller. Se vocês acharem que o Character Controller é muito grande, vocês também podem diminuir aqui. Por exemplo, a largura dele está em 0.4, se vocês quiserem podem pôr em 0.3 e assim se calhar já nem precisamos do Capsule Collider tão grande. Ponho o Capsule Collider em 0.4. Pronto, isto depende das dimensões do vossa personagem. Se vocês quiserem detectar colisões realmente no corpo da personagem, por exemplo no braço, na mão e por aí fora, aí vocês têm que aplicar colliders em todos o corpo do vosso objeto. Não existe nenhum collider que se morfe e que acompanhe o movimento. Ok? Portanto, se vocês quiserem fazer, por exemplo, com que o braço dele tenha colliders, vocês têm que expandir aqui a hierarquia e ir à procura onde é que está o corpo dele. Neste momento, este modelo não tem o corpo separado, porque só tem os braços e depois tem o resto do corpo aqui, neste. E isto faz com que não seja possível nós, por exemplo, metermos um collider aqui na perna. Porque quando ele fizesse a animação do joelho, o collider não ia acompanhar a animação. Okay? Quando nós fizermos animações, eu posso voltar a mostrar como é que isto se faz, porque aí já vamos ter o corpo exatamente dividido com a estrutura completa do corpo.
Portanto, neste momento o que é que eu fiz? Recapitulando, tenho o Character Controller como tinha, diminui um bocadinho aqui a largura dele para ele ficar mais ajustado à minha personagem e atribuí-lhe um Capsule Collider, que é o que vai me permitir detectar colisões com a minha personagem. Para ser possível detectar colisões com o motor de física do Unity, existem duas condições fundamentais. Os dois objetos que vão colidir têm que ter colliders e um deles tem que ter um rigid body. Ok? Um tem que ter rigid body. A rigid body é aquele componente que nós já vimos na primeira sessão quando metemos na bola e ela caiu. Porque o rigid body é que diz ao motor de física que está ali um objeto que ele tem que controlar. E então o que nós vamos fazer é atribuir também um rigid body à nossa personagem. Portanto, vamos aqui ao botão Add Component e atribuímos um rigid body. Neste caso, como ele já tem o Character Controller, eu vou dizer que este rigid body é kinematic. O que é que quer dizer kinematic? Quer dizer que o rigid body continua a dizer ao motor de física que está aqui este objeto para tu controlares, mas o motor de física só vai enviar as mensagens a dizer que houve uma colisão ou colidiu com um trigger e não faz com que, não impede que, ou não tenta que aquele objeto tenha um comportamento do motor de física. E porquê é que nós fazemos isto? Porque no nosso caso temos o Character Controller. E o Character Controller já faz esse trabalho por nós. Ok? Portanto, se nós não tivéssemos o Character Controller e quiséssemos controlar o nosso personagem só com o Rigid Body, não ativávamos aqui esta propriedade do Kinematic. Portanto, recapitulando, já tínhamos o Character Controller, agora passamos a ter o Capsule Collider como um trigger e o Rigid Body como Kinematic. Trigger porque nós não queremos impedir que o objeto que vai colidir com o player entre nesta área, só nesta área até ali o Character Controller. Rigid Body porque nós queremos detectar as colisões. Ok? E vamos detectar colisões com o quê? Com, por exemplo, com armadilhas ou com inimigos. E para isso nós vamos criar um script chamado tira-vida. Esse script vai ser atribuído a todos os objetos, todos os game objects que vão poder tirar vida ao nosso player. Todos eles vão ter esse script. Então eu vou aqui outra vez à pasta da vida. Volto a repetir. O tira-vida não vai estar no player. O player não vai tirar vida a ele próprio. O tira-vida vai estar nas armadilhas que vão tirar vida ao player. Então, agora aqui na pasta Project, na pasta da vida, eu vou criar outro script que vai ser o tal tira-vida. Tira-vida. Eu vou fazer duplo clique no script quando conseguir para abrir no Visual Studio. Cá está ele. Pronto, então este script vai estar em todos os objetos que vão poder tirar vida ao nosso player. E a primeira coisa que eu vou precisar de definir é qual é o valor que tira de vida. Por exemplo, se eu quero que tire 10, se eu quero que tire 20, se eu quero que tire 30. A outra coisa que eu vou definir é qual é o intervalo de tempo. Ou seja, imaginem que o player cai numa armadilha, eu não quero que ele perca 10 de vida a cada frame que vai ser executada. Eu quero, por exemplo, que ele perca 10 de vida em 3 segundos, ou de 5 em 5 segundos. Portanto, esta variável aqui vai me permitir dizer de quantos em quantos segundos é que ele vai perder a vida. Para isso, eu vou precisar aqui de uma variável que é interna, portanto vou pôr aqui o underscore, que vai ser o próximo intervalo. Basicamente esta variável vai servir para quê? Quando o player perder vida, eu vou definir aqui qual é que é o tempo que vai demorar até que ele volte a perder vida. E assim evito que ele esteja sempre a perder vida. Agora, eu não vou precisar nem do update nem do start. Eu vou apagá-los daqui. E o que eu preciso aqui são daquelas funções especiais então que o Unity vai executar quando detectar que qualquer coisa colidiu com a armadilha ou com o NPC. E para isso o Unity tem um conjunto de funções que começam por on e depois temos collision e temos estas três. Esqueçam as 2D porque isto é um jogo 3D, não nós nos interessam as 2D, mas basicamente temos on collision enter. Esta é a função que é executada quando a colisão ocorre, ok? Portanto, quando a primeira vez que os dois objetos colidiram, na frame em que eles colidiram, ele executa esta função. Depois temos outra que é on collision stay, é enquanto a colisão ocorre.
Portanto, enquanto os dois objetos estão a colidir um com o outro, portanto, houve uma frame em que eles colidiram e depois outras frames enquanto eles estão a tocarem-se. E depois existe outra que é on collision exit, que é quando os dois objetos deixaram de estar a colidir, portanto, quando a colisão terminou. Portanto, se nós quisermos fazer reagir a qualquer uma destes eventos, é só metermos código aqui dentro. Depois existem exatamente as mesmas funções, que é onTrigger, enter. Aqui é quando a colisão ocorre com um trigger. O trigger tanto pode ser a própria armadilha como pode ser o outro objeto que colidiu com ela. Por exemplo, em muitos jogos em que nós usamos espadas, a espada tem um trigger, portanto a espada atravessa o player, porque nós não queremos parar a animação. Isso tornava muito mais difícil o processo de fazer as animações, e aí a espada tem o trigger. Okay? Depois temos outra que é on trigger stay, portanto é a colisão está a ocorrer com um trigger. Nós não precisamos usá-las todas, como é óbvio. E depois a outra é on trigger exit, que é quando a colisão terminou. A colisão com o trigger terminou. Volto a repetir, este código não tem que estar, para ser chamado o trigger, não tem que estar num objeto que tem o trigger. Um dos dois tem que ter trigger, não interessa qual. Então agora o que é que nós vamos querer fazer? Basicamente, imaginemos que nós temos uma armadilha e nós queremos sempre que o player toca nessa armadilha ou enquanto está a tocar na armadilha, ele seja a perder aquele valor ali de vida. Então nós vamos ter que fazer código aqui e código aqui. Eu não vou usar para já esta aqui, porque não me interessa, em princípio não me interessa saber quando é que a colisão terminou, e depois vou fazer exatamente a mesma coisa quando tivermos no onTrigger, quer seja o trigger enter, quer seja o onTrigger stay. Portanto, eu não vou usar nem as funções onCollisionExit, nem a função onTriggerExit. Se vocês repararem, elas são um bocadinho diferentes. Aquelas que são onCollisionEnter têm um objeto que é o collision. Este objeto indica a informação da colisão que aconteceu. Nas funções que são onTriggerEnter, o objeto é do tipo collider. São um bocadinho diferentes. Mas como eu não quero estar a repetir o meu código, eu vou criar uma função que vai ser uma função que vou chamar em todas estas funções para não ter que estar a repetir código. Então vou criar aqui uma função que eu vou chamar processa colisão. E esta função vai só precisar de saber qual foi o objeto que colidiu comigo. Portanto, este código está na armadilha e eu vou passar para aqui o objeto que colidiu com a armadilha. E o que é que eu vou ter que fazer vou ter que verificar? Vou ter que verificar se esse objeto que colidiu com a armadilha tem a classe vida. Porque se ele tiver a classe vida, eu vou-lhe tirar a vida. Mas antes, eu vou ter que saber se o intervalo de tempo já passou. Para saber se o intervalo de tempo já passou, eu vou olhar para este valor do próximo intervalo e comparar com o tempo atual. Como é que eu sei o tempo atual? No Unity existe na classe time, nós já usamos o delta time, que nos dá o tempo que demorou a fazer o render a última frame. E existe outra propriedade, que é a propriedade time, que nos diz há quantos segundos nós estamos a jogar. Há quantos segundos o jogo está a ser executado. E então nós podemos usar este valor para dizer, para comparar com o próximo intervalo. E dizemos assim, se o tempo é menor do que o próximo intervalo, então ainda não chegou o momento de tirarmos vida porque ainda está dentro do intervalo de espera. Então nós aqui interrompemos a execução. Portanto, ainda não passou o tempo suficiente para eu poder tirar a vida outra vez ao player. Ainda não passaram os 3 segundos para eu tirar a vida ao player, por exemplo. Ok? Agora, se já passou, esta linha não vai parar a execução, vem para aqui, e então o que é que eu vou ver? Eu vou ver se o objeto que colidiu comigo tem a classe vida. Para isso, eu vou criar aqui uma variável e vou ao GameObject buscar o componente vida. Portanto, se este GameObject, relembro que o GameObject é o passado para aqui para a função. Se ele tiver a classe vida, não é o tira vida, aqui o autocomplete enganou-me, é a classe vida, eu vou poder tirar a vida, vou poder chamar aquela função que nós criámos há bocado, que era a função perde vida. Então como é que eu sei se ele tem a classe vida? Eu vou fazer um if, vou ver se isto é diferente de nulo, porque se for diferente de nulo quer dizer que ele tem vida. E então agora vou chamar a função perde vida. E quanto é que ele vai perder de vida? Este valor que está aqui em cima. Portanto, vai ser o valor tira vida.
O que é que eu tenho que fazer agora? Tenho que atualizar o próximo intervalo. Portanto, o próximo intervalo em que vou tirar vida vai ser igual ao tempo atual, portanto ao time.time, mais o intervalo de perder vida. Ou seja, imaginem que nós estamos no momento, estamos no segundo 5000. E o próximo intervalo de tempo para eu tirar a vida vai ser 5000 mais 3 segundos, que é o valor que eu tenho ali. Portanto, e esta função, como eu disse, nós queremos chamá-la em todos estes eventos, menos nos exits. Então eu aqui vou chamar a função processa colisão e eu agora tenho que fornecer o GameObject. Este GameObject está aqui neste Object Collision. Então eu vou aqui a Collision e vou buscar o GameObject. Ok? E esta é a linha, é exatamente a mesma que eu vou pôr aqui no Stay. No Exit não, porque eu não quero. Aqui no OnTriggerEnter eu vou fazer a mesma coisa e vou buscar aqui ao ObjectOther o GameObject. E agora vou copiar esta linha para o OnTriggerStay. Pronto, e eu assim consigo tirar vida, independentemente de estar a colidir com um objeto que tem um collider ou com um objeto, ou com um objeto que não tem collider, mas tem um trigger. Portanto, o trigger, o collider que está aqui, ele está configurado como um trigger. Ok? Portanto, recapitulando, este script é para ficar script para estar nos objetos que tiram vida. Ok? Portanto, seja no NPC, seja numa armadilha qualquer, não vamos criar já uma armadilha com ele. Este é o valor da vida que o utilizador vai perder, que o jogador vai perder. Este é o intervalo de tempo em que vamos esperar para voltar a tirar vida ao player. Esta função basicamente vê se o intervalo de tempo já passou, se ainda não passou não executa, faz o return aqui interrompe a execução. Se já passou o tempo, vamos buscar o GameObject que colidiu connosco e vamos ver se ele tem a classe vida. Se ele tem a classe vida, ela não está nula, portanto vai executar a função perde vida e atualiza o intervalo de tempo para o próximo momento em que nós vamos tirar a vida, ou player. E esta função é chamada quando a colisão ocorreu, quando ela começou, logo na frame em que ela ocorreu, enquanto estiver a ocorrer, portanto, on collision stay, e a mesma coisa se a colisão foi com um trigger e está a ocorrer com um trigger. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Então, o que é que nós agora vamos fazer? Vamos importar para aqui alguns objetos novos para criarmos uma armadilha. Os objetos que vamos usar são aqueles que estão no repositório. Eu vou criar aqui uma pasta nova para modelos 3D. Modelos 3D. E vamos ao repositório. E vamos importar a cabana, a trap e o spike bat. Portanto, para vocês importarem isto, vocês podem clicar aqui. E depois aqui onde diz... vocês devem ter aqui uma opção para fazer o download disto. Eu estou logado, por isso se calhar estou a ver isto de uma maneira diferente, mas eu se calhar posso abrir aqui uma janela sem estar logada. E já vejo como vocês veem. Isto aqui volta atrás. Isto aqui deixa fazer assim o download. Provavelmente guardar ligação. Não, assim acho que é pior. Portanto, vamos aqui à cabana. Temos que fazer o download do 1. Pelos vistos temos. Temos que clicar aqui e fazer o download do 1. Isto são as texturas da cabana. Portanto, guardar imagem. Download. Guardar imagem. Estou a guardar tudo no ambiente de trabalho, depois tenho que criar uma pasta. Mais outra imagem. A cabana nós vamos usá-la também na sessão 2, não é já, mas vamos usá-la também na sessão 2. E depois o FBX aqui também vamos usar. Download. Pronto, este já fez o download. E agora vou fazer o download. Eu não vou fazer o download para já da porta, ela não vai ser precisa para já, podem deixá-la ficar. E agora vamos fazer aqui o download da trap.
Nestes dois ficheiros eu tenho aqui o link onde eles foram tirados, ok? Nenhum destes modelos são meus, portanto coloquei aí o link se vocês quiserem depois ver onde é que eles foram tirados. Isto aqui é um ficheiro, é o OBJ, depois são os vértices, é isso tudo. Ok, é melhor clicarem aqui onde diz RAW e depois guardam o ficheiro assim, guardar a página como. Eu, se calhar os próximos modelos vou pôr os zipados, que assim é mais fácil de fazerem o download deles zipados. Pronto, fazer o download destas texturas também. Trap 2, eu não sei se precisamos das texturas todas, mas se calhar eu vou fazer download delas todas, porque eu acho que este ficheiro tinha duas traps, mas eu só estou a usar uma delas. Guardar. Ok, e agora aqui do taco de beisebol fazer a mesma coisa. Portanto, isto é o FBX. E depois eu vou criar aqui uma pasta para o taco de beisebol, que é para isto não ficar misturado tudo. Pronto, provavelmente quando vocês estiverem a ver este vídeo eu já coloquei cá os modelos zipados para facilitar a vida e vocês não têm que fazer downloads assim manualmente, é só fazer o download do zip e depois descompactar, ok? Se calhar até faço isso já para isto ser mais fácil. A trap está aqui. O bet está aqui. Zip. E a cabana está aqui. Eu só estou aqui a fazer o upload disto em formato zip, que assim é mais fácil para toda a gente fazer o download. Pronto, já que estão em formato zip, é só clicarem e download. E assim não tenho que estar a fazer download um a um, que era uma chatice. Download. E download. Pronto, agora vocês vão à pasta para onde fazem os vossos downloads e descompactam cada um deles. Descompactar a cabana, o bet e a trap, e agora arrastam as pastas para a pasta dos modelos 3D que eu criei ali. Portanto, a cabana vai aqui, a armadilha, pasta em modelos 3D, e o taco de beisebol, que é este aqui. Ok, muito bem, muito bem. A cabana não é para já, vamos pegar por exemplo na armadilha. O que é que tem a nossa armadilha? Se vocês forem aqui às propriedades de importação, vocês podem ver que eu não quero importar nem as câmaras nem a luz, portanto desativem sempre estas opções, façam apply. Portanto, a nossa armadilha, vocês podem ver aqui em baixo como é que ela é. E nós vamos colocá-la aqui à frente do player para tirarmos vida. Portanto, eu vou colocá-la aqui,
Portanto, a armadilha é gigantesca, eu não a quero assim tão grande, e então vou voltar aqui à armadilha, aqui no fator de importação, eu vou pôr 0.1 e vou clicar no botão cá em baixo que diz Apply. Pronto, já está com um tamanho muito melhor. Deixem-me só ver se os materiais estão a ser aplicados corretamente. Eu acho que não. E então, por vezes isso acontece, vocês aqui no modelo têm aqui a opção de materiais e podem fazer extrair materiais, ou então podem simplesmente arrastar as texturas para aqui. Portanto, neste caso, ela tem ali 3 texturas. Eu vou, por exemplo, arrastar. O que é que aconteceu? Ok, eu vou minimizar isto que está a baralhar aqui um bocado a coisa. Vou arrastar esta para ali. Ok, não dá. Tenho que exportar os materiais. Cliquei neste botãozinho que diz extrair materiais. Escolham a mesma pasta. E agora já deve dar. Os materiais ficaram aqui também em baixo. Vocês podem ver aqui na pasta do projeto. Acho eu que podem, se a minha cabeça não estiver à frente. Está um bocadinho à frente, portanto eu vou puxar um bocadinho para ali. Os materiais são estes aqui. Tenho que fazer save, já me tinha esquecido. Peço desculpa. E então agora eu posso simplesmente arrastar a textura para aquela caixinha que diz albedo ali. Então vou arrastar a trap para ali. Ok, vocês se fizerem zoom podem ver que aquela textura foi aplicada ali no meio, que não me parece que tenha ficado muito bem, portanto eu vou experimentar com a segunda textura, a que diz trap 2A. Ali. Ok, parece-me melhor. Estão a ver? Então eu vou selecionar o segundo elemento e vou aplicar a segunda textura, agora a primeira textura no segundo elemento. É sempre naquela caixinha que diz albedo. Ok, o segundo elemento é o do lado de cá. E agora o terceiro elemento é o do lado de lá. Eu vou aplicar outra vez a mesma textura. Pronto, então, só recapitulando. Aqui no modelo, quando nós importamos, tive que reduzir aqui o escala para 0.1. Desativei as câmaras e a luz e fiz Apply no botãozinho cá em baixo. Depois fui a materiais, fiz extrair materiais. E depois ou arrastam para aqui as texturas, ou melhor, para aqui não dá porque aqui já estão os materiais, portanto os materiais ficam na pasta onde está o modelo e depois no material que diz Base Material arrastei a textura Trap 2A e depois nos outros dois, no Half e Second Half, arrastei a textura Trap 1A. Se vocês quiserem que a armadilha tenha uma cor diferente, podem usar as outras texturas, aquelas que dizem B. Ok? Pronto, agora, se vocês repararem, eu vou atribuir aqui o script de tira vida e vou testar a ver se já tiramos vida e não devemos tirar, ok? Não devemos perder vida. Eu vou executar, eu vou olhar aqui para a minha classe vida e vou pegar no meu personagem e vou arrastá-lo para cima da vida, ok? Onde é que ela está? Está aqui a armadilha, está a rodar muito lento, portanto podem ver, ele não perde vida nenhuma, continua sempre a 100 a vida, ok? Eu vou só melhorar aqui uma coisa, a velocidade de rotação está muito lenta, vou pôr a 45 e a velocidade de andar vou pôr a 5. Nós depois vamos melhorar o nosso código de movimento, até porque eu quero ter a possibilidade de mover com o rato, rodar com o rato. Porque é que ele não está a perder vida? A trap não tem nenhum collider, portanto ela não existe no mundo físico, então eu vou-lhe atribuir um collider. E neste caso, como as mesh estão nestes objetos que são filhos, eu vou ter que configurar o collider manualmente. Okay? Eu vou-lhe atribuir um collider cilíndrico. Não, eu vou-lhe atribuir box collider. Okay? Box collider. Vocês podem ver que ele ficou muito grande. Normalmente o Unity, quando tem um objeto e nós atribuímos de um collider, ele tenta envolver o objeto com o collider. Mas para isso ele tem que ser atribuído no objeto que tem a mesh. E neste caso, como o pai da trap é este aqui, ele não tem a mesh, quem tem são os filhos, o Unity tem dificuldades em saber exatamente qual é o tamanho do nosso collider, então atribuo-lhe um collider com tamanho 111. E então o que é que eu vou fazer? Eu vou para já diminuir a altura dele. Portanto, vou aqui onde diz size no Y e vou pôr 0.5. Ok? Está muito melhor. E reparem que ele está a passar para baixo. Portanto, aqui no Y eu vou pôr 0.5, que é para puxar para cima. Nem tanto, que assim fica muito alto. Se calhar 0.1.
0.2, 0.3, 0.3 não, tem que ser 0.2 se calhar. E aqui no Y eu vou deixá-lo assim com uma altura relativamente grande, se calhar 0.4 para não ficar tão alto. Ok? Mas se eu agora executar, vocês vão ver que como ele está como, não está como trigger, o player vai passar por cima da trap. Porquê? Porque a colisão vai ocorrer, aliás ele nem consegue passar, estão a ver? Ele nem sequer consegue passar porque o objeto é mais alto do que a altura que nós temos aqui para o step. Uma das propriedades que o Character Controller tem, e eu acho que não falei-vos disto, vou aproveitar para falar agora, é este Step Offset. Este Step Offset é o degrau máximo que o Character Controller vai subir. Como ele está em 0.3 e a nossa trap tem um colar que é da altura 0.4, ele não consegue subir para cima daquele degrau. Além disso, eu não quero também que ele consiga subir porque ficava estranho ele andar acima da trap. Não é? Então eu vou pôr a minha trap como um trigger. E assim eu vou poder detectar a colisão e o player vai atravessar a trap. Ok? Eu vou executar outra vez, mas vocês vão ver que ainda não perde vida. Por acaso até já perdeu. Ok, já está a funcionar. Muito bem. Já está a funcionar. Sempre que eu passo por cima dele, estão a ver? Perco vida. E se eu estiver ali em cima, vou perder vida 3 em 3 segundos. Está em 60, está em 50. Pronto. Porque é que ele já está a perder vida? Lembram-se do que eu vos disse? É preciso que os dois objetos tenham um collider para eu conseguir detectar a colisão. Nós temos o Capsule Collider no player e temos na trap já este Box Collider. E o player tem o Rigid Body. Se nós não tivéssemos o Rigid Body no player, ele não funcionava, nós não conseguimos detectar as colisões. Portanto, esta trap já está a funcionar, já está a tirar vida do nosso player. Ok? Vou fazer só mais uma trap, que é com o taco de beisebol. O taco de beisebol eu vou fazer uma trap um bocadinho diferente que vou pôr lá a rodar. Vai funcionar como uma espécie de um sítio onde nós vamos ter que passar e vamos ter que saltar. A ideia é tentar saltar por cima dele. O taco de beisebol já está a aplicar as texturas corretamente, portanto em princípio não temos que fazer nada. Eu vou pô-lo aqui também perto desta trap para ser mais fácil de encontrar. Portanto isto é só para testarmos. Eles depois não vão ficar aqui, como é óbvio. E agora, o que é que eu quero fazer? Eu quero pô-lo a rodar assim à volta, como se fosse uma espécie de uma hélice. Só que ele está nesta orientação para cima. Então o que eu vou fazer é criar um pai na hierarquia e depois aí eu vou o taco está assim, eu vou deitá-lo. Para quê? Para depois fazer rodar o pai e ele vai rodar nesta direção. Ok? Simplifica muito a animação. Então eu vou clicar com o botão direito e vou fazer Create Empty Parent. E reparem, agora ele ficou ali dentro e ele tem a rotação no X a menos 90. Eu vou tirar-lhe esta rotação a X menos 90 que vai fazer com que ele fique exatamente como eu quero, que é deitado. E agora o que eu vou fazer é, aqui o pai dele, vou puxar um bocadinho para cima para ele não estar assim tão perto do chão e eu vou fazê-lo rodar assim à volta. E vou fazê-lo rodar por código. Ok? Só para relembrar que nós já fizemos isto com o player, mas só para relembrar o código que faz a rotação. E então, outra maneira que nós temos para adicionar código aos nossos objetos é ir aqui diretamente ao botão Add Component e escrever o nome da classe que nós queremos. Por exemplo, eu vou escrever rodar. Como esta classe não existe, o Unity diz assim, New Script. Eu clico e ele agora tem aqui o botão Create and Add. Assim ele vai criar o script, vai adicioná-lo logo ao objeto. O único defeito que tem fazermos isto é que o script fica desorganizado, fica cá fora das nossas pastas. E eu não gosto dos scripts desorganizados, portanto eu vou clicar aqui nele e vou arrastá-lo para a pasta dos scripts. Ok, o Visual Studio voltou a abrir. Eu vou voltar aqui para clicar 2 vezes no script. Rodar, vou clicar 2 vezes e agora o que eu quero fazer aqui é, quero uma variável para indicar a velocidade a que eu vou rodar. Vou usar o Serialize Field, ok? Isto é a mesma coisa que usarem o Public. Se quiserem usar o Public podem usar, se quiserem usar o Serialize Field podem usar. Eu normalmente não utilizo o Public em todos os meus objetos porque só utilizo o Public quando eu acho que aquela propriedade vai me dar jeito a ceder a partir de outra função. Float porque eu quero poder usar casas decimais para definir a velocidade da rotação e isto vai ser a mesma velocidade de rotação. Eu vou começar por dar-lhe, por exemplo, o valor de 15. E então aqui no update
lembrem-se, o update é executado uma frame, em cada frame que é desenhada. Então em cada frame que é desenhada eu vou fazer o rotate e aqui vou dizer que eu quero rodar sobre o eixo dos Y. O eixo dos Y é o up, é o eixo para cima. Vou multiplicar pela velocidade de rotação e vou multiplicar pelo time delta time, por aquilo que eu já expliquei da outra vez, que é, nós não queremos que a rotação seja mais rápida ou mais lenta em função do meu computador. Portanto, aqui é o tempo. Estes 15 graus é em função do tempo que está a passar. Gravei, não faço mais nada. Vou voltar aqui e vamos ver se o nosso taco de beisebol já está a rodar. Portanto, vou executar e vou pôr a ver se, olhando aqui para baixo, vou ver se ele já está a rodar ou não. Ele ainda não tira vida, e a razão é simples. Ainda não tem o script tira vida, não é? Ele já está a rodar, estão a ver? Se eu quiser que ele rode ao contrário, ponho-lhe um valor negativo, por exemplo, menos 30, e ele vai rodar ao contrário. Portanto, ele vai rodar sempre sobre o eixo dos Y, porque eu pus lá o vector 3 up, e agora está a rodar para o outro lado. Agora, para tirar a vida, eu vou ter que lhe atribuir o script tira vida. Mas se eu atribuir o script tira vida aqui, neste objeto aqui, que é o pi, ele está vazio. E vou ter que depois pôr o collider e andar a ajustar o collider. Então eu vou simplificar a minha vida e vou pôr o script tira vida diretamente no próprio bet. Tira vida. Ok? E agora, se repararem, ele não tem nenhum collider. Portanto, eu vou pegar no meu player e vou até onde está o meu bet e vocês vão ver que eu não vou perder vida. Apesar de ter lá o script, eu não vou perder vida. Eu vou clicar aqui só para ver aqui a classe vida e vou aqui até onde está o player, o bet. Eu perdi vida porque passei nesta em cima desta aqui, ok? Mas esta aqui não me tira vida. Estão a ver? Portanto, porquê? Porque ela não tem nenhum collider. Logo, não tem nenhum collider, aquelas funções que nós criamos no tira-vida não estão a ser chamadas. Então, no objeto em que nós metemos o tira-vida, vamos pôr um collider. E agora vamos usar um collider especial que é o Mesh Collider. O que é que faz o Mesh Collider? O Mesh Collider vai se adaptar à nossa mesh, à geometria da nossa mesh. Neste caso, como eu quero que, ou melhor, eu não preciso que a adaptação seja tão perfeita, eu só preciso que o collider envolva o meu taco, eu vou pôr como convexo. Convexo na prática quer dizer, eu vou clicar aqui no parent só para vocês verem. Convexo na prática quer dizer que ele nós não conseguimos entrar dele, ele não é côncavo, ou seja, não faz este efeito. Portanto, ele é envolvido só à volta do objeto. Um mesh collider é um tipo de collider que nós devemos usar com algum cuidado, porque ele tem um peso computacional muito maior do que os outros todos. E sempre nós podemos pôr convexo ainda melhor. Então, se eu agora for até ao meu bet, eu já devo estar a perder vida. E vou perder vida mesmo que eu não me mexa e seja ele a tocar em mim. Portanto, eu vou-me pôr aqui numa posição em que ele vai me tocar. E já perdi vida, estão a ver, 90. E vou deixar de dar outra volta e devo voltar a perder vida. Já está em 80. Pronto, estou a perder vida, quer seja com um collider, quer seja com o outro. Para terminarmos este vídeo e esta sessão, que já vai um bocadinho longa também, vamos adicionar aqui a nossa cabana. Portanto, o outro objeto que nós descompactamos, que eu ainda não já arrastei para aqui também, é a minha cabana. Eu vou aqui ao modelo da cabana, vou desativar, ele está sem as texturas, estão a ver aqui, portanto vou ter que desativar aqui a luz e as câmaras, vou fazer apply, vou aos materiais e vou extrair os materiais, vou escolher sempre a pasta igual, e agora vou clicar aqui no material, e neste caso a cabana tem umas texturas que permitem-nos fazer um efeito mais realista, ok? Eu vou-vos mostrar isto de uma maneira visual. Vou arrastar a cabana para aqui, ela está gigantesca, como vocês podem ver. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é diminuir o tamanho da cabana. Portanto, vou voltar aqui às propriedades de importação, modelo, e vou aqui ao fator de escala e vou pôr 0.1. Eu costumo diminuir assim logo um valor muito grande e depois, se não ficar bem, eu vou aumentando. Pronto, este até nem ficou muito mal, para já pelo menos parece. Eu vou mudar a cabana aqui
se calhar para o outro lado aqui do meu lago. Vou carregar na tecla F para fazer zoom, para ser mais fácil chegar até ela. Pronto, ela está assente no chão. E como eu estava a fazer, eu vou clicar aqui no material da cabana, só para vocês verem aqui o efeito, e vou arrastar aqui a primeira textura que diz Wood Cabin Diff, vou arrastar para um desalbedo. Daqui para ali. Pronto, e vocês podem ver que já aplicou aqui a textura, só que ela está, se nós olharmos assim muito perto, parece que ela está esticada, parece que é um tecido e não se nota bem, por exemplo, as telhas deviam estar assim mais rugosas, não é? Então para isso existem estas normal maps. Este normal map é que é a textura que vai permitir fazer um efeito de uma rugosidade naquele plano. Então eu vou voltar aqui a clicar no material da cabana e o normal map é este quadradinho aqui. Então eu vou arrastar daqui para ali. Agora vai-me aparecer aqui um aviso a dizer que esta textura não está definida como um normal map. Clicamos no botão Fix Now. Então, se vocês repararem, agora já aparece mais madeira, a rugosidade da madeira. Se acharem que está muito rugoso, vocês podem chegar aqui a este valor e diminuir, aumentar e ajustar. Eu vou deixar em 0.5, parece-me mais adequado. E depois ainda existe aqui outro, que é este aqui em baixo, que vocês podem usar para colocar aqui no metálico, para dar um efeito de um brilho sobre a nossa textura. Então eu vou arrastar daqui para ali. Pronto, e vocês podem ver que dá um efeito mais metalizado e vocês podem também controlar esse efeito se acham que está muito aqui neste slide. Ok? Pronto, e acho que a nossa cabana está interessante. Eu agora vou tentar entrar dentro da cabana com o player e vocês vão ver que eu não vou conseguir porque vou atravessar a cabana. Pronto, eu vou aqui com o player, olha o que é que acontece. Eu atravesso a cabana e não colido com a cabana. A razão é simples, a cabana não tem colliders. Então vamos aqui à nossa cabana. Reparem, este é o pai da cabana, não tem nada. Depois temos aqui a câmara, que também não tem nada porque eu desativei a câmara. Temos uma luz, também não tem nada que eu desativei. Isto aqui é o chão, a seguir vem o telhado da cabana. E depois isto aqui é o resto da cabana. Então é aqui que nós temos que pôr os colliders. Neste caso, como nós queremos entrar para dentro da cabana, eu vou pôr o Mesh Collider, mas não vou pôr como convexo. Se eu colocar como convexo, eu não consigo entrar dentro da cabana. Querem ver? Fica ali, fica o Collider aplicado assim. Então eu não quero como convexo, porque senão não consigo entrar lá para dentro. Se vocês quiserem aplicar também no telhado o Collider, podem aplicar. No meu caso eu acho que nem é preciso, porque eu não vou tentar saltar para cima da cabana e entrar pelo telhado, ok? Portanto ele vai ficar sem Collider em cima, fica só com Collider nas paredes. E agora eu devo conseguir ir até à cabana e entrar lá para dentro sem atravessar as paredes, que era o que estava a acontecer. Pronto, estão a ver, eu estou a colidir com a cabana, não consigo entrar lá para dentro. E o meu player ainda não tem a gravidade. Então temos que resolver esse problema. Pronto, eu agora já consigo entrar lá para dentro. Estão a ver? Na cabana. E outra coisa que também ainda não fizemos, vamos corrigir isso agora também, é o Cinemachine, que ainda não está a focar sempre o player. Ok? Vamos começar pelo Cinemachine. Eu quero que a câmera mostre-me sempre o player e isso não está a acontecer. Então vamos aqui ao Virtual Camera. E vamos aqui onde diz Add Extension. Vamos adicionar uma extensão chamada Cinemachine Collider. Ok, o que é que vai fazer esta extensão? Faz duas coisas. Primeiro, evita que a câmera atravesse um objeto, por exemplo, atravessar uma parede, e vai manter sempre o player visível. Ok? E nós só vamos definir aqui a estratégia, aqui nesta opção, que é quando o player não estiver visível, nós vamos puxar a câmera para a frente. Vamos lá experimentar. Pronto, se vocês agora, até na árvore, se vocês repararem, ele, por exemplo, se eu fizer isto, estão a ver, ele aproxima o player. Porquê é que ele está a focar o chão, os pés? Porque o player tem o ponto pivô nos pés. Ok? Lembram-se, falámos do ponto pivô? Deixem-me fazer aqui o focus. Está a ver, estão a ver ali o ponto pivô, está nos pés. Isto não, para já não é um problema,
mas nós depois vamos resolver também este problema porque vamos definir um ponto em que nós queremos que a câmera foque. Porquê? Porque quando dermos umas armas ao player para podermos fazer mira, a câmera vai ter que ficar um bocadinho desviada para nós conseguirmos ver o alvo que vai estar na nossa frente, ok? Para já vai ficar assim, mas depois nós vamos corrigir isso. Agora vamos corrigir outro problema que é o script de mover que ainda não estava completo. Ainda não vai ficar completo totalmente hoje, mas já vai ficar muito melhor. Portanto, a última vez que nós fizemos este script, nós tínhamos colocado o player a movimentar-se, no entanto, ainda não tinha gravidade a ser aplicada e ainda não tinha o salto também, e se calhar nós podemos já fazer isso tudo hoje de uma vez só. Ora bem, para fazermos o salto e a gravidade, porque eles estão ligados um com o outro, nós vamos precisar de criar aqui um vector 3 em cima, que é a velocidade do player. Porque é que nós precisamos deste aqui em cima? Porque o salto ou a gravidade tem que ser aplicado ao longo de várias frames. Portanto, não é aplicado só uma vez como estes aqui quando é o input. Ok? Então, aqui nós fizemos a rotação, aqui fizemos o movimento, aqui vamos fazer o salto e depois vamos fazer a gravidade. Então, para nós fazermos o salto, nós vamos fazer um if e vamos ver se o player carregou na tecla de saltar. Então, para isso vamos buscar, existe a função getButtonDown, que é chamada, ou melhor, que devolve verdadeiro quando o player carregou naquela frame em que ele carregou naquele botão. E um dos botões que está lá definido naquele sistema que eu vos mostrei, do sistema de input aqui do Unity, eu vou voltar cá só para vocês verem, um dos botões que lá está definido é precisamente o Jump. Então vamos aqui a Project Settings, Input Manager e há aqui o Jump. E vocês podem ver que a Jump é a tecla, a barra de espaços, portanto para saltar. Existe aqui outra que deve ser o Joystick botão 3. Pronto, para nós é a barra de espaços. Então se ele carregou na barra de espaços para saltar e se ele estiver no chão, porque nós não queremos fazer saltos uns em cima dos outros. Então para isso nós vamos arranjar aqui outra variável que eu vou chamar, que vai ser um bool. Eu vou pôr esta variável para já serializável. Por aqui, para eu poder ver se o salto está a funcionar corretamente. E então vou chamar isto, por exemplo, isGrounded. Portanto, esta variável vai me dizer se ele está com os pés no chão ou não. Como é que eu vou saber se ele está com os pés no chão ou não? Através do Character Controller. O Character Controller tem uma propriedade que nos vai dizer isso. Então, se ele carregou na barra de espaços e o I em C# para quem não sabe, é estes dois I's comerciais, e isGrounded, portanto, ou seja, está com os pés no chão. Então, a velocidade Y, eu só quero o Y porque aqui vou controlar só a altura, vai ser a raiz quadrada de um valor que nós não definimos, que é o valor do salto, vezes physics. Classe Physics é a classe que nos dá acesso a uma série de valores relacionados com a física e um deles é precisamente a gravidade que está definida para o nosso projeto. Eu também já vos vou mostrar onde é que isto se controla. Para já preciso definir este valor aqui do salto, que é um valor que nós depois podemos configurar para o utilizador se nós queremos, por exemplo, que ele salte mais ou menos. Portanto, tal como temos aqui esta velocidade do salto, a velocidade para andar e rodar, nós vamos ter aqui a força do salto. Ok? Eu defini como underscore e se calhar não devia ter definido porque eu vou pôr não é bem velocidade, porque aquilo não é bem a velocidade, é mais a altura do salto. E este valor tem de ser negativo para contrariar a gravidade, porque a gravidade está-nos a empurrar para baixo e nós queremos que o salto empurre-nos para cima. Portanto, este valor tem de ser negativo. Não, para não nos esquecermos. Então, a velocidade do salto aqui. Velocidade do salto. Portanto, se o utilizador tem os pés no chão e se ele carregou na tecla de saltar, nós vamos alterar o Y dele, da velocidade do salto para cima. Portanto, daí o valor negativo. E agora, vamos aplicar a gravidade. Independentemente dele ter saltado ou não, a gravidade vai ter que sempre o afetar. Então, a gravidade vai ser aplicada assim. Vamos fazer a velocidade mais o valor que tiver na gravidade e vamos multiplicar aqui pelo nosso time, delta time, porque a gravidade tem que ser aplicada também em função do tempo e não em função das frames por segundo.
E agora vamos então ao Character Controller e vamos chamar outra vez a função Move com velocidade e multiplicamos novamente pelo Time Delta Time, porque o movimento tem que ser aplicado mais uma vez pelo Time Delta Time. Agora só falta-nos fazer isto, que é saber se ele está com os pés no chão ou não. Então para isso nós vamos usar o Character Controller, porque ele tem esta propriedade isGrounded. Vocês podiam utilizar esta propriedade diretamente ali e poupavam esta propriedade. Eu só gosto de ver aquela propriedade, de criar esta propriedade para tornar visível depois aqui no Inspector e nós testarmos a ver se ele está a detectar bem a colisão com o chão ou não. Portanto, recapitulando, já tínhamos feito a rotação, eu não mexi nada disto, já tínhamos feito até aqui tudo. O que nós vamos fazer foi o salto. Para isso, a primeira coisa que nós fizemos foi ir ver se ele está a carregar na tecla para saltar. Eu uso o Get Button Down porque é quando é a frame em que ele carregou na tecla. Portanto, ele só vai fazer o salto a próxima vez que ele largar a tecla e voltar a carregar. E se ele está a tocar nos pés no chão. E nesse caso eu vou aplicar esta fórmula. Esta fórmula está no site do Unity. Okay? É a raiz quadrada da velocidade do salto a multiplicar pelo valor y da gravidade. Eu já, como eu disse, já vos mostro onde é que isto está definido. Portanto, esta classe Physics faz parte do método de física do Unity. E depois aqui vou aplicar a gravidade, multiplicando mais uma vez esta variável que eu criei lá em cima, a velocidade, somando-lhe o valor da gravidade e multiplicando pelo time delta time, e depois aplico isso ao character control usando a função move. Por fim, vou atualizar para ver se o player já está com os pés no chão ou não. Agora, onde é que está definido o valor da gravidade? Vamos só ver se não temos nenhum erro no código. Deixem ver aqui, não tenho, ok. Vamos aqui a Project Settings. Salvo erro, este valor da gravidade está definido aqui num componente que é de física. Deixem-me lá ver, está aqui Physics, cá está ele, Gravity. Portanto, imaginem que vocês estão a fazer um jogo e que querem que a gravidade seja mais ou menos, ou que seja diferente do valor da Terra. Vocês podem chegar aqui e podem até pôr a gravidade positiva, que faz com que as pessoas fiquem agarradas ao teto, ou podem pôr a gravidade a empurrar as pessoas para o lado. Portanto, vocês podem manipular estes valores e eles são aplicados ao nosso personagem. Vamos só testar a ver se já temos gravidade e se já conseguimos saltar. Portanto, eu vou carregar na tecla de saltar. Estão a ver, ele já está a saltar e está a cair. Portanto, eu agora já posso evitar as minhas armadilhas saltando. Para já eu estou a deixar que ele se mova para a frente e para trás quando está no ar. Portanto, isto é normal nos jogos, mas se vocês depois não quiserem, temos que usar aquele isGrounded também para controlar. Estão a ver ali o isGrounded? Portanto, se nós não quisermos que ele se mova quando está a saltar, nós podemos acrescentar ao if que testa o movimento se ele está com os pés no chão ou não. Mas isso vai fazer com que, por exemplo, ele não consiga saltar para a frente. Pronto, e agora eu devo conseguir entrar aqui dentro da casa e a câmera agora aproxima-se de mim, estão a ver? E agora consigo afastar-me e pronto. E está a funcionar. Estamos ainda aqui com, não é um bug, mas é uma coisa que vamos ter que melhorar. Quando fizermos a parte das animações vamos melhorar isso, que é a câmera aproxima-se, está-se a aproximar sempre dos pés. E se calhar até no próxima sessão nós modificamos isso, porque vamos falar de prefabs e isto também tem a ver com os prefabs. Pronto, foi uma sessão já muito longa também, mas abordámos muita coisa importante, nomeadamente o método de física do Unity, as colisões, relembrar que as colisões só são detectadas quando existem objetos com colliders e pelo menos um deles tem de ter um rigid body. E a nossa personagem que agora já se move com gravidade e já consegue saltar, ainda não tem as animações e também ainda não corre. Eu também quero que ele consiga correr, ok? Portanto, para já ele também ainda não corre. Pronto, e ficamos por aqui. Eu vou só gravar e também aquela parte do GitHub que vocês agora podem fazer o download dos ficheiros zipados, então tem que estar a fazer o download um de cada vez. Até à próxima sessão.